O Salmo número 1 diz que nós não devemos andar, nós não devemos parar e nem assentar na roda dos escarnecedores. Assim começa o versículo 1 desse salmo que nós vamos meditar aqui, nós vamos aprofundar nele e eu creio que vai falar grandemente no seu coração. E ao final do vídeo eu quero estar orando junto com você, pedindo, clamando a Deus para que nós possamos ser direcionados por Deus, para que nós possamos ter a sabedoria que vem dos céus, para a gente continuar caminhando nessa terra aqui de maneira bem gloriosa, de maneira a estar honrando o nome de Deus com os nossos passos, com as nossas palavras e também com as nossas atitudes. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, que você venha fazer isso agora. Clica aí no botãozinho vermelho, aí, se inscreva no canal. Nós passamos de 1000 inscritos e eu estou muito feliz com isso. E eu creio que quanto mais pessoas alcançadas, mais a palavra do Senhor avança para todos os lugares, alcançando mais pessoas, tá bem? Deixa seu like, compartilha, deixa seu pedido de oração, que vai ser muito importante. Também eu quero deixar o link fixado do e-book Termômetro Cristão, né? Essa ferramenta, eu não vou nem dizer que é um livro, uma ferramenta onde você pode avaliar como está a sua fé, como as obras da carne ainda te prejudicam. Enfim, é um material, uma ferramenta de edificação para a sua vida. Por fim, eu quero pedir para você acessar o blog do Pastor Rivaldi, pastorrivaldi.com.br. Muitos artigos, muita coisa boa ali para você ler, aprender e praticar na sua vida. Ontem eu acabei de subir um artigo falando sobre como você vencer as batalhas espirituais. Muito interessante. Peço que você tenha muita atenção sobre esse assunto, porque o inimigo ele quer nos tirar dos trilhos do Senhor. Então acesse lá pastorrivaldi.com.br e você vai crescer estudando a palavra de Deus, estudando tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Então, sem demora, vamos logo para o vídeo. E esse material de hoje, esse conteúdo de hoje vem falar sobre o primeiro salmo, um salmo maravilhoso, e ele começa dizendo que nós estamos proibidos, né, de andar, de parar e de sentar. Mas veja bem o que diz o versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Esse é um versículo de sabedoria. Deus está botando aqui o que nós devemos ser na presença dele. E esse homem sábio, né, que ele não para, que ele não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, eu vejo muitas pessoas que vê que uma pessoa tem uma posição social, ou que sabe alguma coisa em determinada área, e a pessoa acaba endeusando, talvez, as pessoas, tentando extrair o máximo delas, e são coisas falíveis. Nós devemos colocar toda a nossa confiança em Deus. Nós devemos aprender coisas nessa terra que edifiquem a palavra de Deus, mas não simplesmente parar e achar que vai ser bem-aventurado estando do lado de um ímpio. Isso não vai dar certo, porque ele vai compartilhar ideias perversas, pensamentos raivosos, coisas que te tiram da presença de Deus. A outra situação que ele diz é para que a gente não fique andando no caminho, né, dos pecadores. O pecador, ele vai pecar. Nós pecamos porque nós somos seres humanos. Mas nós não podemos simplesmente concordar com o pecado. Falar, pequei de novo, tudo bem, vou levantar, vou chacoalhar a poeira e vou andar. Não. Nós devemos batalhar. Por isso, ser cristão é um sacrifício. Você sacrificar a sua carne, sua alma, o seu espírito para Deus. Toda religião exige sacrifícios e o cristianismo é o sacrifício da adoração. Então nós precisamos entender que quando nós nos desviamos dos caminhos dos pecadores, nós estamos propensos a não pecar. Amém? E por último, esse versículo maravilhoso, ele diz assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Querido, se você sentar na roda do escarnecedor, você vai começar a ouvir ele escarnecendo.
talvez com uma piadinha, talvez com alguma coisa falando do nosso Deus, falando de crente, falando do cristão. Olha, se não tem objetivo nenhum de você ficar ali, saia daquela presença. Saia dali para você não se contaminar e dali a pouco você vai estar sofrendo junto. E o versículo número 2, ele diz assim, ó, antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Aqui, como é que você vai ter prazer na lei do Senhor se você não medita nela? Se você não lê a palavra de Deus, se você não gosta de dobrar o joelho no chão e falar com Deus. Sabe, as duas maiores ferramentas do cristão é a leitura da palavra e a oração. Porque quando nós aprendemos a palavra do Senhor, a gente tenta colocar em prática. Só com as nossas forças, às vezes fica impossível. Então o que nós precisamos ter? Alinhamento com Deus. E o alinhamento com Deus se dá de que forma? Com oração. Então, quando nós combinamos esses dois elementos, né, a leitura de palavra e oração, nós vamos conseguir meditar. E quando nós conseguirmos parar, sabe, se desligar do mundo, meditar na grandeza de Deus, com certeza, isso vai começar a trazer prazer para a nossa alma, que é viver na presença de Deus. E olha o versículo 3 o que diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. É interessante porque a árvore plantada à beira do ribeiro, ela tem uma simbologia de suas raízes serem irrigadas. Ou seja, ela constrói raízes firmes. E as raízes são a base de sustentação para que ela venha florescer, dar fruto no tempo certo. O que é esse ribeiro? Vamos trazer uma simbologia nisso. O nosso ribeiro é Jesus. O nosso Jesus que conduz a vida eterna. Nós devemos ter a nossa vida plantada aos pés do nosso Senhor Jesus. E isso é interessante quando você entende que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Tem pessoas que você fala assim, olha, vamos orar e eu quero que você fale, mas de novo tem que falar que Ele é o meu Senhor. Sim, todos os dias, todos os momentos, em todos os ambientes. A palavra do Senhor, ela diz lá em Efésios que a nossa luta é contra os principados e potestades deste mundo. Então, o que nós, nas religiões celestiais, nós precisamos entender que nós precisamos professar com a nossa boca. Se toda hora você conseguir falar, Jesus é meu rei, Jesus é meu Deus, Jesus é tudo para mim, você vai e fala. Vai e fala por quê? Porque você está professando Jesus. Você está ecoando as suas palavras e quando você professa o nome de Jesus, nenhum mal pode ficar perto. Por quê? Porque você está declarando quem é o seu general, para quem você adora, a quem você venera, que é o nosso Senhor Jesus. Olha o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. É muito interessante, porque se você pegar a árvore, ela está enraigada no ribeiro, ou seja, ela está com raízes profundas. Jesus traz raízes profundas, porque o cristão, quando ele passa por muitas dificuldades, por ele ter uma raiz bem profunda, ele pode vergar para lá, para cá, o vento pode ser forte, mas ele continua em pé. Diferentemente daquelas pessoas que não têm essa conexão com Deus, essa intimidade com Deus, essa dependência de Deus. Ela vai ficar como uma palha, que é a moinha. E o vento, quando bate na palha, joga para todos os lados, bate na parede, bate para lá, joga para cima, joga para baixo. E se encontrar um fogo verdadeiro, vai queimar. Então nós precisamos ser essa árvore plantada na beira do ribeiro, que é o Senhor Jesus. Olha só o versículo 5. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Tem uma vida eterna aguardando todos nós, o ímpio e o santo. A pessoa que está se santificando e o ímpio, os dois terão a vida eterna. Eu não discuto isso, mas onde será essa vida eterna? Será com Deus ou será no inferno? Ou será num lugar
onde tem choro e ranger de dentes. São 2 vidas eternas. Qual vida eterna que você está buscando? Porque nós não podemos pensar em religião apenas pensando em benefícios para hoje. Ah, pastor, eu quero curar o câncer. Ah, eu quero ter meu filho de volta. Ah, eu quero ter minha família. Eu quero ter uma porta aberta. Deus sabe o que você necessita. E eu oro para que você tenha todas essas bênçãos na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas nós estamos falando um pouco mais, nós estamos aprofundando um pouco mais. Eu estou querendo dizer, como o apóstolo Paulo disse, que miserável homem que sou, se eu pensar apenas nas benesses desse mundo. Por quê? Porque tem um mundo vindouro, tem uma vida eterna com Cristo que já está preparada para mim e para você. Então nós precisamos entender que isso é real. Mas os pecadores, os ímpios, eles não estarão na congregação dos justos. Me diga aí, você quer estar na congregação do justo? Se você quer, anota aí, escreva aí, eu vou estar na congregação do justo. Tem essa convicção de estar na congregação do justo, sabe? Mas buscando palavra, buscando oração, buscando intimidade, buscando jejum, buscando oração, orando por pessoas, fazendo a boa obra, vivendo o cristianismo como ele pede para ser vivido. E aqui no último versículo diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o que nós estamos dizendo. O caminho dos ímpios perecerá. Mas o nosso caminho, por que ele conhece o meu e o seu caminho? Porque ele que preparou. Se ele preparou o caminho, é porque ele tem coisas grandes para nós. E se ele preparou o seu caminho, caminha nele, anda nele. Porque eu vou falar, o ribeiro não vai sair do seu lado. Você vai andar na beira desse rio a sua vida inteira. E esse rio vai irrigar as suas raízes. E esse rio é o nosso Senhor Jesus. Amém, meu querido, minha querida? Eu quero orar agora com você, mas antes eu quero pedir novamente, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com as pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Querido Deus, te louvo por esse dia, te louvo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as suas bênçãos, Deus, e por um salmo maravilhoso como esse, Deus. O Senhor diz que nós somos como árvores plantadas à beira desse ribeiro. Senhor, que nós possamos sentir, Deus, e beber dessas águas do Senhor Jesus todos os dias, Deus, para que nós possamos florescer, dar fruto no tempo certo e andar na sua direção, andar para onde o Senhor tem nos colocado, Deus. Quebra de nós, Senhor, toda iniquidade, toda mentira, toda arrogância, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar sobre nossas vidas, todo sentimento de vingança que caia por terra, toda mentira satânica caia por terra nesta hora. Pai, se alguém lançou uma palavra maldita sobre o seu filho, a sua filha, nós repreendemos essa palavra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu profetizo as suas ricas bênçãos, eu profetizo a sua doce comunhão na vida do seu filho e da sua filha. Que nós possamos, Senhor, a cada dia dar brados de vitória e confessar que só o Jesus é nosso Senhor e Salvador. Assim nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, espero que essa palavra venha ter sentido na sua vida hoje. Compartilhe esse vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.